Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestro último seminario ordinario de IAISA. Acá Diego nos va a presentar a nuestro orador del día de hoy. Bueno, nuestro invitado es Rafael Piñeiro. Rafael es postdoc en la Universidad Estatal de Campinas, en el estado de San Pablo. Está trabajando ahora con Thomas Levinson, que es un colega ya jubilado, muy conocido, muy activo en el estudio de interacciones insecto, herbívoro, planta, y ha trabajado bastante con distintas cosas, incluyendo redes ecológicas. Rafael hizo el doctorado, bueno, es originario de Brumadinho, que tiene el museo, es un pueblo, una ciudad chica en el interior de Minas Gerais, que tiene el museo, recordame el nombre que me olvidé, Inhotim, el museo a cielo abierto, el museo de arte a cielo abierto más grande del mundo, con lo cual ya de eso quiero ir a visitar a Rafael cuando esté en su ciudad natal. Rafael hizo el doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais, trabajando con Marco Melo, que es otro colega brasileño que trabaja con murciélagos y redes ecológicas. Durante el doctorado estuvo, como que nos vamos siguiendo los pasos, estuvo en la Universidad de Freiburg, trabajando con Carsten Dorman, unos meses después que yo me volví, después de estar un año ahí, también colaborando con Carsten. Y después estuvo también otro año en un instituto de ecología que se llama IDIB en Leipzig, en Alemania, en otro lugar de Alemania. Y con María estuvimos ahí. María no se acuerda, nunca se acuerda de nadie, pero yo lo charlé con él un rato cuando estaba en Leipzig. Estuvo trabajando con Tiffany Knight, con quien yo organicé el taller al que fui en Alemania. Y bueno, él comenzó trabajando con interacciones hospedador-parásito, con plantas parásitas y los árboles hospedadores, y después ya en el doctorado se enfocó bastante, siempre trabajando con interacciones hospedador-parásito e interacciones mutualistas, se enfocó bastante a las redes ecológicas. Y con eso se toca bastante con parte de lo que hacemos en nuestro grupo. Y hoy nos va a hablar de, bueno, ya nos va a contar, pero mecanismos que estructuran redes tripartitas, es decir, que tienen tres tipos distintos de interacciones. Muchas de estas redes ecológicas se representan como redes bipartitas, por ejemplo, de plantas y polinizadores o de hospedadores y parásitos. Pero hay muchas que, como las que estudia Mika, por ejemplo, que son de plantas, insectos herbívoros y parasitoides, o ese tipo de cosas. Y eso genera un desafío, porque muchos de los métodos están desarrollados en realidad para redes de dos partes, no de tres. Y Rafael está trabajando tratando de ayudarnos a dar esos pasos para poder mejorar la metodología que usamos para hacerlo. Esta es Paola. Bueno, le dejo con Rafael. Hubo todas unas idas y vueltas en la lengua en la que iba a dar el seminario, y la idea era probar que hable en portugués y que veamos cómo nos va. También puedo hablar en inglés y también podemos ver cómo nos va, pero si les parece, no sé, a ver, ¿qué prefieren? ¿Les parece que probemos en portugués? ¿En portugués? Sí. Sí, no, y después de la discusión habla en castellano. Lo que pasa es que dice que para dar una charla es como que podríamos llegar a terminar a las 3:30 de la tarde. Entonces quizás es mejor que hable en portugués y después las preguntas y respuestas las hacemos en castellano. Sí, si no entiendes algo, levanta la mano inmediatamente. Mi pregunta, las preguntas generales deja para el final, mas si no entiende...
Então, sim, vou cambiar. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Se não entenderem, por favor, vou tentar falar lentamente, mas se não entenderem, me avise. Ok, Diego já me apresentou, né? Eu sou da Unicamp e eu estou fazendo uma visita aqui na Argentina. Primeiro visitei em Córdoba o Luciano Cagnolo e a Guadalupe Peralta, com quem estou desenvolvendo um trabalho. E muito do que eu vou apresentar aqui é desse trabalho que eu estou desenvolvendo junto com eles. E aí, claro, né, aproveitei para vir visitar o Diego e conhecer Mendoza, que é uma cidade linda, linda. Eu estou apaixonado com os Andes, é a primeira vez que eu vejo, então é difícil de concentrar. Então, será que... Deixa eu ver. Não está passando. Sim. Agora... sim. Ok. Creio que não preciso falar muito do que é uma rede ecológica, vocês já trabalham e conhecem. O fato de que espécies na natureza elas interagem de diversos meios, de maneiras antagonísticas, como parasitismo, como predação, mas também de maneiras mutualísticas, como polinização de espécies. E o que acontece é que você tem muitas espécies fazendo muitas interações. E isso muitas vezes geram redes que são bastante complexas. E é um desafio da ecologia entender os mecanismos que guiam essas interações. Então, muitas vezes, nós representamos redes ecológicas na forma de grafos. Podemos imaginar que cada pontinho verde é um polinizador, cada pontinho amarelo é uma planta, e essas redes formam esses padrões que podem ser bastante complexos. É importante, o Diego já falou um pouco, que nesse caso nós temos uma rede bipartida, uma interação em que tem dois grupos, e esses grupos só interagem um com o outro. Então, um polinizador não poliniza outro polinizador, nenhuma planta é polinizada por outra planta. As interações são sempre entre as plantas e os polinizadores. Durante o meu doutorado, eu trabalhei principalmente em redes bipartidas, nesses tipos de interações que ocorrem entre dois grupos. E essas redes podem ser representadas muitas vezes por grafos. Esse é um grafo típico bipartido, que muitas vezes se organiza, coloca-se uma das partições, uma linha e outra, ou vertical, mas com a separação, para que se veja os padrões das interações. Mas vocês vão ver muito nessa apresentação algo que eu utilizo muito, que é a representação via matriz. Então, aqui, cada coluna é uma espécie de polinizador, cada linha é uma espécie de planta. Se tem o pretinho aqui, significa que há interação entre esse polinizador e a planta. Se está vazio, não há interação. E todas essas formas de representação e essas formas de se estudar redes também podem ser, de alguma maneira, quantitativas. Então, agora, ao invés de apenas mostrar quem interage com quem, eu tenho uma medida de intensidade, que pode ser frequência, que no caso de parasitismo, muitas vezes é prevalência, algo que meça o quão importante essa interação é, ou quão frequente, quão intensa essa interação é. Então, essas formas de representação são as principais que eu vou utilizar. Então, no meu doutorado, eu comecei a estudar redes de interações de uma maneira geral, e o meu foco sempre foi na estrutura dessas redes. Porque, uma vez que as interações são muitas e muito complexas, é muito difícil de estudar cada interação separada. E talvez, olhando para a rede como um todo, olhando para os padrões gerais, isso nos dê algumas dicas, alguns insights sobre os principais mecanismos que estão atuando dentro desses sistemas. E quando eu comecei a estudar, lá em 2014, mais ou menos, quando eu comecei a estudar, existia uma certa dicotomia na literatura.
uma boa parte da literatura dizia que as redes ecológicas tendiam a ser alinhadas, nested. E esse é um trabalho de 2003, que se tornou um trabalho muito importante, com muitas citações, em que eles falavam, olha, as redes elas tendem a esse padrão de alinhamento. Deixa eu explicar o que é. Imagine que eu tenho uma espécie de polinizador. E eu tenho aqui todas essas espécies de plantas. Agora imagine que esse polinizador ele tende a interagir principalmente com essas 6 espécies de plantas aqui. Agora imagine que eu tenho um outro polinizador que por algum motivo interage um pouco menos. Interage com 5 espécies de planta. O alinhamento é um padrão em que esse polinizador ele tende a interagir com as mesmas plantas que o polinizador anterior. Então ele vai interagir com 5 dentro dessas 6. E aí se eu tenho um outro polinizador que interage com 4, novamente ele interage com essas 5 que são parceiras do de cima e do de baixo. Então o padrão de alinhamento é um padrão em que cada espécie interage com um subset, com uma seção, né, do que a espécie anterior. O que significa que é um padrão que é muito baseado em sobreposição. Né? As interações elas se sobrepõem. Todas as espécies tendem a interagir preferencialmente com as mesmas espécies de plantas. E vice-versa. Numa matriz, esse padrão tende a aparecer como algo assim. Né? Que você vê esse triângulo em que as que fazem mais interações e as que fazem menos interações, e as que fazem menos interações interagem com um subconjunto das outras. Ok, esse é um padrão que foi encontrado em uma quantidade enorme de redes, principalmente depois desse artigo, um monte de gente começou a testar, e testar em muitas e muitas redes. Mas um outro padrão que também se apresentava na literatura é a modularidade. E a modularidade, esse é um artigo também esse é de 2006, também outro artigo que se tornou muito importante. E a modularidade, ela é um pouco diferente, porque imagina que eu tenho aqui espécies de plantas, espécies de polinizadores, e esses polinizadores eles tendem a interagir com um subconjunto dessas plantas, com um grupo de plantas. Mas se eu tenho outro grupo de polinizadores, ao invés de haver uma sobreposição, ele demonstra uma especialização em outro grupo de plantas. Então a modularidade é essa formação de módulos, de grupinhos de plantas que interagem preferencialmente, de espécies que interagem preferencialmente dentro desses grupos. E claro, você pode até ter algumas interações, né, fugindo a esses módulos, mas a questão seria uma maior frequência ou uma maior preferência ali. E em uma matriz, geralmente, se observa a modularidade dessa forma. Se você organiza, né, a matriz destacando esses módulos, você vê esses, né, subconjuntos em que essas espécies aqui tendem a interagir mais com essas, formam um grupinho ali dentro. E esses padrões, eles foram observados, esse padrão também foi observado em muitas redes, e aí surgiram teorias, por exemplo, redes antagonísticas tendem a ser modulares e redes mutualísticas tendem a ser alinhadas. Mas esse exemplo mesmo já contradiz essa regra. E outras perguntas sobre, então, será que qual dos padrões é o mais comum? Essa era a questão que estava quando eu comecei a estudar o meu doutorado. E aí, a primeira coisa é, por quê? Por que esses padrões são comuns? Por que você tem, por exemplo, muitas redes alinhadas? E existiam 2 conjuntos principais de explicações de por que essas redes tendem a ser alinhadas. O primeiro dele estava baseado numa ideia de estabilidade, que era mais ou menos a seguinte. Imagine que eu tenho lá 6 redes em ambientes diferentes. 6 redes de interações, pode ser de qualquer tipo. E algumas, por sorte, são mais alinhadas, por qualquer motivo. Se essa rede mais alinhada ela for mais estável, com o passar do tempo, à medida em que as redes vão mudando, as outras redes mudariam, mas ela, por ser estável, tenderia a se manter com a mesma conformidade. E com o passar do tempo,
você teria uma acumulação de redes cada vez mais alinhadas, uma espécie de seleção, né? Existem vários trabalhos na literatura explicando o alinhamento e às vezes também a modularidade como um processo de seleção dessas redes. Seria algo mais ou menos assim, olha, você tem as espécies, as interações, isso gera uma estrutura na rede, que poderia ser o alinhamento. E essa estrutura ela afeta a estabilidade da rede. E aí você teria um processo de seleção, né, que faz com que aqueles padrões que geram essa estrutura se tornem mais comuns. Ok, essa é uma explicação interessante, mas ela tem um problema. E o problema dessa explicação é que ela é muito complexa. Na verdade, ela envolve uma seleção de grupo, de certa forma. Você está selecionando algo que está acima do nível da espécie, né? Então, não quer dizer que essa não seja uma explicação possível, mas talvez, se nós tivermos explicações que são sobre como os processos ecológicos, evolutivos, neutros, explicam as interações, e se isso for o suficiente para explicar a estrutura, se a estrutura ela for um resultado desses processos, então eu não preciso desse retorno, né, dessa parte mais complexa da explicação. E aí, existem vários trabalhos que começaram a falar nisso. Talvez, ao invés da gente ficar pensando em quanto essas estruturas vão afetar, vamos pensar nos mecanismos ecológicos e se eles são suficientes para gerar, se elas estão refletindo esses mecanismos, né? Então, esse aqui são trabalhos de 2018, que eles vão falar, por exemplo, que isso são spandrels, que é algo da arquitetura, mas que é um efeito colateral, né? Algo que não é que a estrutura está determinando, é o contrário, é que tem um processo e o resultado é a estrutura. E essa é uma ideia que para mim faz sentido e que durante o meu doutorado eu comecei a pensar muito nisso, mas que não é nova, porque na verdade tem esse tal de Diego Vasquez aqui, que desde 2005 estava falando, olha, quando a gente fala de estrutura, por exemplo, das redes, a gente precisa pensar em abundância. Abundância é algo geral, né? Distribuição de abundância é algo que tem em todo o sistema. E talvez a abundância ela seja o suficiente para explicar muitos desses padrões que as pessoas estavam tomando, às vezes, conclusões muito grandes por algo que talvez era resultado simples da diferença de abundância entre as espécies. E aí, aqui nesses trabalhos, o Diego vai falar principalmente em padrões ligados ao alinhamento. Então, esse por exemplo, uma figura do trabalho dele. E ele fala, olha, se você tem espécies que são muito abundantes, elas vão realizar mais interações, mesmo que não haja qualquer preferência, por uma questão de acaso. É claro que eu vou observar mais interações da espécie mais abundante, e a chance que eu veja uma interação entre uma espécie muito rara e outra espécie muito rara é pequena. Não precisa ter uma especialização, não precisa ter nenhum desses processos. Simplesmente, de uma maneira neutra, essa probabilidade vai existir. Então, seria um modelo, mais ou menos, em que você tem, imagine aqui, ó, na matriz, eu tenho espécies mais abundantes, dado pelo círculozinho, ou que interagem mais por algum motivo, não necessariamente, mas, por exemplo, com maior atividade. E a probabilidade, dada aqui pelas cores, né, vai ser maior entre espécies mais abundantes com outras espécies mais abundantes. E se você observa isso, a sua tendência é observar um padrão que vai se conformar ao alinhado. Se você fizer uma análise contra o modelo nulo, certamente vai te dar que isso aqui é mais alinhado do que o esperado. E para a modularidade? Para a modularidade, aí eu preciso que hajam preferências. Porque na modularidade eu vou ter grupos de espécies que interagem entre si mais do que o esperado, dado suas abundâncias. Então, por exemplo, eu vou ter talvez esse grupo de espécies que tende a interagir principalmente com esse, e esse que tende a interagir principalmente com esse. E aí a gente pode pensar que tipo de mecanismo ecológico, evolutivo levaria a isso. A gente pode pensar, por exemplo, em trait matching, né? Essa espécie ela tem um conjunto de características que favorece a interação com
Quest é um polinizador que tem uma característica específica que o ajuda, por exemplo, a detectar um determinado grupo de plantas. Então, as interações entre esses grupos vão ser mais frequentes. No caso, por exemplo, de herbívoros, é um herbívoro, grupo de herbívoros que tem capacidade para superar barreiras de defesa de um determinado grupo de plantas. Então, se eu tenho uma maior probabilidade, se eu observo as redes, eu tenderia a encontrar mais interações frequentes nessas áreas de maior probabilidade. E isso muitas vezes vai estar relacionado então aos traços funcionais, a filogenia das espécies, talvez a distribuição. Se eu tenho uma rede que está considerando vários locais, distribuição também pode ser um fator importante de quem interage com quem. Afinal de contas, não dá para interagir se as duas espécies não existem no mesmo lugar. Então, aqui, por exemplo, é uma rede em que você tem traços funcionais. Né? Você tem, por exemplo, aqui é animais e plantas. E você tem, por exemplo, plantas com sementes pequenininhas que são comidas por pássaros pequenos. E plantas com sementes grandes que são comidas por mamíferos. Existe um encaixe entre as duas coisas e isso explica a modularidade. Ok. Então, quando a gente pega alinhamento e modularidade, a gente tem esses dois padrões. O que acontece é que, geralmente, os testes para dizer se algo é alinhado ou modular são relacionados a análises contra modelos nulos. Eu não vou ter tempo de entrar nos modelos nulos aqui, mas a questão que eu tentei tratar no meu doutorado foi que, muitas vezes, quando se faz essa análise, se chega à conclusão que a rede é alinhada e modular ao mesmo tempo. E aí, como resultado, surgiram mesmo artigos falando que as duas coisas eram meio que o mesmo, como duas faces de uma mesma moeda. Mas claramente não são. Basta olhar e pensar nos mecanismos. São mecanismos diferentes. Uma é baseada em sobreposição, outra é baseada em ausência de sobreposição, porque os módulos diferentes não podem se sobrepor. E em qualquer trabalho você vai encontrar uma relação bastante negativa entre as duas. Então, como é possível que alinhamento e modularidade coexistam numa rede? E principalmente, quando a gente pensa nos mecanismos, por exemplo, especialização e abundância. Essas duas coisas acontecem no mesmo sistema. Qual é o resultado disso numa rede? Como esses dois mecanismos, ou esses mecanismos diferentes, podem moldar uma mesma rede? Para mim, a resposta era clara e estava num trabalho também lá de 2006, do Thomas, que é meu supervisor, que falava, olha, talvez a gente tenha uma rede composta, mas ela é composta de uma maneira hierárquica. Então, a modularidade, ela ocorre em cima, na rede. Né? Na rede como um todo, ela é modular. O alinhamento, não tem como ele ocorrer no mesmo nível que a modularidade. Mas ele pode ocorrer dentro dos módulos. Ou, às vezes, até nas regiões entre os módulos, mas não na rede como um todo. Isso é o que nós chamamos de uma topologia hierárquica composta. Ela é hierárquica. É a modularidade ocorrendo num nível e o alinhamento ocorrendo em outro nível. E isso, para nós, representaria também como os próprios processos se dão. Os mecanismos, esses mecanismos que geram modularidade e alinhamento, eles também teriam um efeito em níveis hierárquicos diferentes da rede. Porém, não havia qualquer método. Porque assim, a gente até poderia vir aqui e pegar cada módulo separado e testar se ele é alinhado. Só que os módulos tendem às vezes a ser muito pequenos. Você não vai ter poder para isso. O que nos interessava era ver o alinhamento na rede como um todo, mas descontando a modularidade. E aí, uma boa parte do meu trabalho inicial como doutorando foi trabalhar em um método que permitisse testar se existiam redes compostas, algo que até então na literatura ninguém tinha tratado, ou tinha tratado muito lateralmente. E foi isso que nós fizemos. Então, nesse trabalho, que saiu publicado mais recentemente, mas é de 2017, algo do tipo, a gente desenvolveu, na verdade a gente melhorou um método que já havia e desenvolvemos uma maneira de testar por topologias compostas.
Então, aqui nós temos uma rede entre pulgas e mamíferos e é bem claro que há módulos, mas que dentro desses módulos você tem padrões alinhados, né? E aqui você pode ver que também tem padrões alinhados entre os módulos, né? No que a gente chama de áreas de adjacência. Então, a modularidade, ela como que parte a rede em pedacinhos e depois, dentro desses pedacinhos, você consegue ver o alinhamento. Então, uma boa parte do meu trabalho tem sido desenvolver esse tipo de método. E aí a gente desenvolveu esse método aqui e fomos melhorando ele em diversos estudos. E aí nós aplicamos, por exemplo, aqui nessa rede entre morcegos e plantas. E é uma rede que tem tanto interações de nectarivoria quanto de frugivoria. E o que nós percebemos é que existem esses módulos e esse alinhamento dentro dos módulos. E aí, agora no meu pós-doc, uma primeira parte do meu pós-doc foi sintetizar tudo isso, porque a gente foi desenvolvendo pedacinho por pedacinho em diferentes estudos, né? E aí, mais recente, a gente publicou esse trabalho em que a gente faz uma síntese, pegando esses conceitos novos, os métodos, e também pensando em que tipo de mecanismo ecológico, evolutivo, esses padrões representam, né? E aí, pensando que, ok, se nós temos esse modelo para explicar alinhamento e modularidade, juntando as duas coisas, nós temos algo como isso. Então, nós temos os módulos que definem quem pode interagir com quem, e aí depois a abundância que define, em grande parte, a frequência, a intensidade dessa interação. E aí, pensando nesses mecanismos, o que eles nos revelam é que essa estrutura maior da rede, num nível maior, que é a modularidade, ela tende a ser uma estrutura mais rígida, porque ela é determinada por processos evolutivos, ecológicos de um longo prazo, como sinal filogenético, né, como trait matching. Então, por exemplo, nessa rede, o que nós vimos é que esses módulos eles tinham um sinal filogenético, tanto dos morcegos quanto das árvores. Então, você tem um grupo de árvores que, no longo prazo, desenvolveu determinadas características que permitem ser comidas por um determinado grupo de morcego, né? Agora, quando você olha o que acontece dentro de cada módulo, o módulo define quem pode interagir com quem. As espécies precisam concorrer. Essa rede são interações observadas na América do Sul inteira. Então, uma vez que essa espécie ela pode concorrer com essa, pode interagir com essa, agora as duas precisam estar no mesmo local para poder para que a interação ocorra, né? Então, dentro dos módulos, esse alinhamento tem mais a ver com algumas espécies que são muito que tem uma distribuição muito ampla e outras que são mais restritas. Similarmente, olha, esse é um trabalho do Lúcio, lá em 2011, antes da gente ter desenvolvido. Nesse trabalho, ele não conseguiu testar a topologia composta porque os módulos eram muito pequenos. Mas o que ele percebeu também foi isso, que havia sinal filogenético, mas que os graus, né, que tem a ver com o alinhamento, eles eram influenciados pela frequência e pela abundância. Então, alguns processos que agem numa escala maior, outros processos que agem nesse nível hierárquico menor. E esse é o principal artigo do meu doutorado. Nesse trabalho, o que eu fiz foi criar um modelo. Então, esse é um trabalho em que ele é baseado em redes simuladas. Nós criamos uma simulação que simulava alguns processos evolutivos, né? Seleção, mutação, são processos que a gente conhece evolutivamente. Era um modelo bastante simples e que, dentre os parâmetros, era um modelo de interação entre organismos consumidores e organismos recursos, e o principal parâmetro era ligado ao quão dissimilar os recursos eram, o quanto heterogêneos os recursos eram. Então imagina que aqui, olha só, cada símbolozinho desse representa o quão parecido um recurso é com o outro. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente teria 3 grupos
de recursos que se parecem entre si, mas que são diferentes uns dos outros, né? E aí a gente mexia isso, aumentava a dissimilaridade, diminuía, criava grupos, tirava os grupos. E o resultado principal que a gente encontrou foi esse, que com baixa heterogeneidade, a gente tende a ter uma rede super generalizada e alinhada. Se todos os recursos são parecidos, o consumidor que consome muito bem um, tende a consumir muito bem todos os outros, porque eles se parecem. Agora, quando você tem uma heterogeneidade, é como se houvesse uma escolha, né? O consumidor que consegue consumir bem um recurso não consegue consumir o outro, porque eles são muito diferentes entre si. E isso explicaria por que a gente tem toda essa diversidade de estruturas, né? Ou seja, nesse caso, eu estou falando de, olha, processos básicos que determinam as interações e que geram a estrutura. Não precisamos ir para a parte dessa seleção de grupo das redes. Essa talvez tenha sido a principal conclusão do meu doutorado, que todas as estruturas que a gente conhece podem ser explicadas por processos bem simples, processos que nós ecólogos já trabalhamos. E a outra conclusão óbvia é que, se você tem uma topologia composta, a rede ela não é um fractal. O que eu quero dizer com isso? Olha, quando você olha a rede numa escala, ela tem uma estrutura. Se você olha em outra escala, se, por exemplo, ao invés de ter analisado todos esses mamíferos, eu tivesse focado só nesse grupinho aqui, eu teria visto uma rede alinhada. Então, muito da estrutura também tem a ver com as decisões que nós fazemos ao construir as redes. O quanto de escala, tanto em alguns casos geográfico, mas aqui principalmente em termos de diversidade. Quanto de diversidade eu estou colocando dentro da minha rede vai determinar muito se eu observo especialização, módulos, ou se eu observo uma rede muito mais generalizada e alinhada nesse caso. E aí agora, mais recente, no pós-doc, o que eu fiz foi, voltei nos estudos que tinham testado alinhamento e modularidade separadamente, falei, vou refazer essas análises. Então peguei todas as redes desses estudos, a maioria, a gente tinha redes binárias, mas tinha até uma quantidade boa, 68 redes ponderadas, e refiz as análises agora, considerando a topologia composta. E o que nós encontramos foi que a enorme maioria das redes se encaixa em 3 padrões principais. São redes bastante alinhadas, generalizadas, geralmente redes de frugivoria, em que é uma interação muito mais generalista, uma interação em que os mecanismos que guiam essa interação basicamente é comer. Se o passarinho consegue comer a planta, tá ok. O que é muito diferente, por exemplo, aqui de uma rede de herbivoria, em que o inseto ele vai viver dentro da planta, ele precisa ser capaz de superar todas as defesas, ele precisa ser capaz de consumir a planta, e enfim. Então, um padrão que a gente tinha era dessas redes generalizadas, muito comum em dispersão de semente, e que nem é dispersão de semente, na maioria das vezes as redes são de frugivoria mesmo. E um outro padrão era esse especialização extrema, quase uma diagonal. Nesse padrão, os módulos são meio que uma espécie. E aí é impossível que haja qualquer padrão aqui dentro, porque não tem espaço para isso. Porém, um padrão intermediário que a gente encontrava eram das redes compostas. Então, a maioria das redes que tinha módulo também tinha alinhamento dentro, o que é totalmente esperado, já que se a abundância gera alinhamento, todo sistema tem diferença de abundância. E a gente percebeu isso em tipos diferentes de redes. Aqui em vermelho são as alinhadas, e em azul são as compostas. Então, claramente tem muitas redes compostas. Essa em branco são aquelas super especializadas. O problema delas é que não dá nem para testar contra o modelo nulo, porque é tão pequeno a conectância que não tem variação. Mas quando a gente olha para as redes ponderadas, aí a modularidade surge. Você sempre vai encontrar módulos, ou quase sempre, quando você considera
as frequências. Então, às vezes, uma espécie que parece generalizada, se você só conta o número de parceiros, quando você vai ver, existe, tá, ele interage com muitos, mas ele claramente tem uma preferência por algum desses parceiros. E aí, a enorme maioria das redes são compostas ou modulares. Ok, então, até aqui... Deixa eu ver quanto tempo. Vocês estão entendendo? Estou falando numa velocidade tranquila? Então tá, até aqui eu espero que vocês tenham concordado comigo que existem processos ecológicos, neutros, evolutivos, que podem determinar a estrutura de uma rede de interações bipartida. E uma boa parte do trabalho é você tentar fazer o caminho de volta. Você olha para a estrutura e pensa, quais são os processos que estão gerando essa estrutura? Só que a gente sabe, como o Diego já explicou, que redes bipartidas são uma divisão arbitrária. A gente escolheu trabalhar só com as plantas e os herbívoros. Mas os herbívoros, eles estão inseridos num ecossistema em que eles fazem muitos tipos diferentes de interação. Então, por exemplo, eu posso ter redes entre herbívoros e parasitoides. E a gente espera que esses processos também estejam estruturando essas redes. E aí, o que a gente começou a pensar nesse trabalho que eu faço agora com o Luciano e a Guadalupe tá bom, se esses mesmos processos eles podem estar estruturando essas redes, será que ele conecta as estruturas dessas duas redes? Já que eles estão, por exemplo, criando módulos, criando alinhamento nessas redes, será que de alguma maneira eles estão fazendo isso de forma congruente, de maneira que as duas redes, a estrutura delas estão conectadas? Ou dando um passo mais à frente, se eles conectam, será que eles não criam uma estrutura na rede como um todo? Uma estrutura que não fica restrita a uma ou a outra, mas que ultrapassa, né? que vai, nesse caso, por exemplo, nos 3 níveis. Então, nós começamos a trabalhar com redes tripartidas. Redes tripartidas também é uma divisão arbitrária, óbvio, mas é um passo a mais. Então, a nossa pergunta foi, ok, será que existe estrutura nas redes tripartidas e será que elas podem ser geradas por esses mesmos mecanismos? E aqui, só para explicar, olha, então, existem espécies em comum, o quadradinho ali, né, marcado são espécies que estão em comum entre as duas redes, e aí a gente consegue construir essa rede conectando, né, as duas bipartidas. Além disso, a gente pode pensar que redes bipartidas podem ser formadas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma rede bipartida que está em 3 níveis tróficos diferentes, tipo planta, herbívoro e parasitoide, mas também é possível pensar em redes bipartidas, que a gente está chamando aqui de forked, que seriam essas que você tem, por exemplo, a planta, herbívoro para um lado, polinizador para o outro. Então, nessas, a gente meio que espera que há um fluxo, né, de energia bem direcional aqui. Enquanto nessa, é mais difícil de imaginar como isso ocorre, mas a gente pode imaginar que talvez os traços e a evolução da planta está sendo direcionada ao mesmo tempo, meio que por um balanço entre as duas coisas, de um lado os herbívoros, do outro os polinizadores, por exemplo. Ok. Esse trabalho do Sérgio Timóteo, que a Guadalupe é uma das autoras, eles trabalham com a centralidade das redes. Então, é um trabalho em que eles juntaram um banco de dados com redes tripartidas, e o que eles viram era que as espécies que eram mais centrais, e aí nesse caso a gente está falando de grau, aquelas espécies que faziam mais interações em um lado da rede, eram as mesmas que faziam mais interações em outro. Então, se por exemplo eu tenho, aqui planta, deve ser herbívoro, e polinizador, as plantas que eram mais importantes na rede de herbivoria também eram as mais importantes na rede de polinização. E, claro, isso a gente pode imaginar que tem a ver com a abundância, por exemplo, das plantas. Ok. Mas, no nosso trabalho, a gente começou a pensar, ok, mas e quanto à modularidade? Essa formação de grupos. Será que é possível que esses processos conectem a modularidade de diferentes redes?
E nesse caso, a gente estava pensando na congruência de módulos. Por exemplo, se esse módulo aqui, ele corresponde a esses outros módulos aqui, imagine, olha, eu tenho A e B, como pode ser, por exemplo, planta herbívoro, herbívoro parasitoide. Se essas plantas que estão nesse conjunto, elas correspondem a essas plantas, a gente acaba tendo um encaixe, né, uma congruência entre os módulos. E nesse caso, o que eu estou mostrando é um exemplo de uma congruência perfeita, você encontraria módulos que atravessam os 3 níveis, né, se os módulos são congruentes. Essa é uma ideia que não é tão nova, mas aqui eu estou mostrando um exemplo perfeito, e aí é fácil. Tenho certeza que qualquer um de vocês iriam vir aqui e falar, é esse. Só que a realidade, a piada não vai funcionar sem ser em inglês, desculpa. Mas reality is messy. E não é esse tipo de messy. Mas esse tipo de messy. O que vocês não estão vendo aqui, né, mas muito difícil, são 2 redes de interações. Planta herbívoro, herbívoro polinizador. Se a gente der um zoom, a gente vê. Ih, sumiu. Era para dar um zoom e mostrar. Que são muitas espécies e muitos módulos. É impossível de qualquer um de nós ir lá e na mão falar qual módulo corresponde a qual módulo. E nesse tipo de situação, o que a gente precisa é de um algoritmo. Então, esse é um exemplo do nosso banco de dados. Né? Nós montamos agora um banco de dados um pouco maior do que aquele do trabalho do Timóteo. E criamos um algoritmo que o que ele faz é encontrar a melhor combinação, a combinação que gera maior congruência entre os diferentes módulos. Né? E aí, utilizando esse algoritmo, a gente consegue encontrar esses hipermódulos que ultrapassam, né, cada uma das redes bipartidas. E aqui, por exemplo, vocês podem ver que há algumas incongruências. Então, existem algumas espécies que estão num hipermódulo num lado e não estão no outro. Isso se espera na realidade, você não espera encontrar um padrão perfeito. Né? Mas, o que o algoritmo faz é procurar o melhor padrão possível. E uma vez que nós criamos esse algoritmo, nós aplicamos em um monte de redes, de muitos tipos diferentes, tipo polinizador, planta dispersor, planta herbívoro parasitoide. E encontramos que há uma congruência alta em boa parte das redes tritróficas, tripartidas que nós... Nem todas são tritróficas, né? Mas tripartidas que nós estudamos. Principalmente em algumas redes que são dessas stacked. O símbolozinho ali, que é uma estrelinha, significa que foi encontrada uma congruência maior do que a esperada por um modelo nulo que é bem restrito. Então, é um sinal forte de que há congruência. Ok, por fim, encontrando essa estrutura, a gente estava se perguntando sobre os mecanismos. Ok, mas que mecanismos estão determinando esse encaixe entre as redes? E aí a gente estava interessado, por exemplo, em filogenia, em traços funcionais. Infelizmente, a gente não tem dados para isso, então muitas vezes a gente tem que usar a taxonomia como um proxy indireto disso. E a distribuição, já que muitas dessas redes eram formadas por interações observadas em muitos lugares diferentes. E aí a gente queria saber se isso direcionava, né, a composição dos hipermódulos observados. Então, por exemplo, essa é uma rede de interações de planta herbívoro parasitoide, coletada pela Guadalupe na Nova Zelândia. E o que nós encontramos foi, olha, imagina o seguinte, eu pego 2 espécies quaisquer de plantas, um par de espécies de plantas, e eu vejo qual a probabilidade de que elas estejam no mesmo hipermódulo. Se eu pegar 2 quaisquer da rede, a probabilidade é mais ou menos 0,35. Agora, se eu pego 2 espécies que estão na mesma ordem, essa probabilidade já aumenta um pouco. Se eu pego 2 espécies que estão na mesma família, aumenta mais um pouco. 2 espécies no mesmo gênero chega a ser 0,70 e alguma coisa. Ou seja, espécies que estão no mesmo gênero têm maior probabilidade de estarem no mesmo hipermódulo, o que significa que a taxonomia, de certa forma, está estruturando, está criando esses hipermódulos, né, que conectam
as duas redes. Mas, por outro lado, nesse exemplo aqui, a distribuição não está. A distribuição de plantas, olha, aqui é um padrão aleatório, você não vê uma diferença muito grande. Então, os hipermódulos, nesses casos, são estruturados pela taxonomia das plantas, mas não pela distribuição. E aí, claro, a gente tinha 12 bancos de dados com essa informação. Não dava para fazer aquele nível de análise em todos. Nós fizemos testes de Mantel. Então, nesse exemplo, a gente vê que aqui, olha, para as plantas, a bolinha é a correlação observada e a barrinha é o aleatório. A gente vê que a taxonomia das plantas está acima do aleatório. Então, você tem uma correlação da taxonomia com os hipermódulos, mas não dos demais, da taxonomia dos herbívoros e parasitoides, não da distribuição. E aí, quando a gente fez isso para um monte de bancos de dados, os 12 que a gente tinha dados, a gente percebeu que as duas coisas podem acontecer. Então, tem hipermódulos que são gerados pela distribuição, tem hipermódulos que são gerados pela taxonomia, que a gente imagina esteja ligado aos traços funcionais, à filogenia, e isso pode acontecer nos 3 níveis também. Tanto, por exemplo, planta, herbívoro, parasitoide, ou nesse caso aqui, defender, planta e herbívoro. Não, a gente não encontrou um padrão geral. O que a gente encontrou é que esses mecanismos, de fato, podem atuar e podem gerar essa estrutura. Então, por fim, a nossa conclusão é que, de fato, esses mesmos mecanismos que podem guiar a estrutura de cada uma das redes bipartidas pode conectar diferentes interações e criar uma estrutura que vai além de cada interação separada, né, que atravessa essa rede como um todo. E é isso, muito obrigado, gracias, thank you. Muy linda la presentación. Abrimos espacio para preguntas, consultas. Rafael, muy buena la presentación, gracias. Me quedé pensando en unos resultados que encontraste cuando analizabas redes ponderadas que casi que desaparecía el anidamiento y lo que prevalecía más era la estructura de tipo modular. Y vos explicaste que eso podría ser por preferencia de las especies, digamos. Sí. Podría ser también por otro tipo de, por ejemplo, no sé, por competencia entre especies del mismo nivel trófico. Sim, eu entendo que todos esses processos podem estar, porque geralmente as preferências elas podem também ser direcionadas por competição. Por competição que você está falando? Sim. O que acontece com o alinhamento é que não é que o alinhamento desaparece, mas ele não é mais possível na rede inteira. Ele vai para dentro dos módulos, vira uma rede composta. Né? Porque uma vez que tem modularidade, não dá mais para ter alinhamento na rede como um todo. Né? E aí só pode ter alinhamento no nível inferior. Agora, dentre os mecanismos que explicam a modularidade, competição é um deles também. Porque explicaria por que um grupo de espécies... No final, a gente precisa entender por que um grupo de espécies interage com esse, mas não interage com esse. Geralmente tem a ver com especialização, com traços funcionais, mas também pode ser competição. Faz sentido pensar nisso. Por la charla. Yo me quedé pensando en los hipermódulos que testearon con mucho grupo y su hipótesis primaria era que eran los herbívoros, ¿no? Los que linkeaban de alguna manera los módulos entre los 3 niveles. Pero después vieron en los resultados que fueron quizá más las plantas las que terminaban agrupando. Depende. Para cada conjunto de dados... Olha, tem conjunto de dados em que, por exemplo, aqui os intermediários, os conectores têm um efeito maior, mas em outros são as plantas, outros são as plantas e os intermediários. Nós não encontramos um padrão claro de que
Pode continuar a pergunta. No, y también por ahí me quedé pensando en los roles, ¿no? De las especies dentro de los módulos, que eso es algo que también se constituye, no hay módulos perfectos, Sí, ¿no? claro. Cerrados. Claro. Entonces son quizá más las especies las que terminan definiendo esa composición también de los módulos y quizá eso, por ahí varíe la composición de los roles de las especies entre estas redes que ustedes exploraron y eso te dé la diferencia, ¿no? Sim, talvez esse é um próximo passo, trabalhar com os papéis, os roles das espécies, é algo que a gente pretende começar a fazer agora. E pensar, então, nessa estrutura, qual é o papel de cada uma dessas espécies. Mas uma outra questão é que a gente fez isso daqui. E nem sempre a taxonomia é vai refletir perfeitamente a filogenia e muito menos os traços funcionais. Muitas vezes a filogenia e os traços funcionais não estão. Né? Então, assim, é claro que isso aqui inclui um bocado de erro e talvez isso varie entre os níveis. Tanto do ponto de vista de erro da taxonomia não representar a filogenia, quanto de processos como convergência. Às vezes você tem grupos que são distintos filogeneticamente, mas que em termos de traços funcionais, de comportamento, vão ser mais parecidos. E aí, talvez, a gente acabe observando um sinal em um dos níveis em que talvez tenha menos convergência ou menos erro, e não observe no outro porque esses outros fatores estão influenciando. Então, assim, isso também é plenamente possível. Né? Quizás si la comunidad es más abierta o más cerrada, también termine eso, cambiando la composición de especies y influyendo sobre estos patrones. E também, no caso da distribuição, provavelmente pode ter a ver com a escala geográfica em que aquele estudo foi feito, o número de locais, o quão parecidos são os ambientes entre eles. Então, assim, claro, todas essas variações estão incluídas aqui. Esse trabalho é um trabalho inicial, né? É um geral para mostrar, olha, tá bom, é possível que esses mecanismos unam as redes. Agora, para saber em cada caso específico exatamente o que está acontecendo, a gente precisaria olhar com muito mais cuidado. Né? De preferência, por exemplo, ter de fato a filogenia, ter de fato os traços funcionais, e aí considerar também essas diferenças, talvez os papéis das espécies, né? As abundâncias das espécies, é algo que a gente não tinha nesse momento. Então, com certeza, para entender melhor, seria importante ter essas outras informações. No. Ok. Llevamos muchos años estudiando redes y es interesante, son bonitas, pero es importante preguntarse qué más, qué podemos aprender de seguir, continuar estudiando estas redes. Y entonces son dos preguntas. Una es, ¿qué preguntas te parece que son las más importantes, ecológicas, evolutivas, que podemos abordar? Y si pudieras tener recursos ilimitados, te dieran millones de dólares o de reales o de lo que sea para trabajar, ¿cuáles son las preguntas que abordarías? ¿Qué es lo más importante que deberíamos hacer? Era una idea para un proyecto. Claro. Y toma nota. Na verdade, essa pergunta sobre o quanto a gente aprende a mais com redes é uma questão que eu também me pergunto muito. Por quê? Porque a minha sensação é que quando as pessoas começaram a trabalhar com redes, elas tinham expectativas muito elevadas. Então, por exemplo, essa questão do alinhamento, os primeiros trabalhos são como se o alinhamento fosse salvar o planeta. Né? A estabilidade da rede,
E aí veio o Diego e fala, não, talvez seja só abundância. Muito do meu trabalho até hoje foi perceber que talvez essas grandes expectativas, essas conclusões muito grandes, não se justificam. Então, por exemplo, eu sou bastante cético quanto aos trabalhos que tentam entender muito da estabilidade das redes, porque eu acho que tem muitos fatores que a gente ainda não conhece. E, para mim, o que é mais claro, mais sólido, é fazer o caminho contrário. É olhar para as redes e procurar os mecanismos ecológicos. O que eles nos ensinam sobre a evolução dessas espécies. Isso é o que eu tento fazer mais. Mas eu acho que, se a gente quiser seguir para frente, se eu tivesse dinheiro infinito, eu ia começar a fazer experimentos. Porque, para mim, é muito importante pensar em como a rede reage. Né? Porque geralmente o que a gente faz a gente vai no computador e calcula, por exemplo, robustez. Eu tiro essa espécie e vejo quantas espécies vão saindo da rede. Isso me parece interessante. E eu acho que, por exemplo, olhando para a estrutura, a gente vai ter um efeito na robustez. Mas eu acho pouco. Porque a gente não sabe como as espécies vão reagir. Por exemplo, será que se eu tirar essa planta, essa espécie aqui não consegue, por causa dos seus traços funcionais, por causa das suas características, começar a explorar outra planta? A gente não tem muito como saber isso. Né? Por isso também eu gosto de trabalhar com a estrutura, porque, querendo ou não, isso está nos dando algumas dicas. Se, por exemplo, uma espécie está no mesmo módulo da outra espécie e não está realizando interação, se você me pedisse para adivinhar o que aconteceria se eu tirasse uma, é que ela poderia interagir com as outras do mesmo módulo. Se eu entendo o mecanismo, se eu entendo os traços funcionais, ou vejo que tem alguma coisa ligada à filogenia, isso me dá alguma informação para imaginar o que poderia acontecer. Mas realmente, eu acho que falta muito experimento. Acho que experimento seria o que nos daria uma resposta melhor do que acontece com a rede. Bien, hago una pregunta del chat y después le damos la palabra a Julia. Daniela pregunta, siempre me llamó la atención la dicotomía que se plantea entre anidamiento o modularidad, o también un patrón dentro de otro, pero quisiera saber si existe alguna propuesta de gradientes de cambio entre anidamiento y modularidad en vez de patrones estancos. De certa forma, aqui há um padrão que, claro, aqui eu mostrei 3 pontos, mas que vai se transformando de um em outro. A questão é que, de fato, quando você tem módulos, é impossível que no nível da rede você tenha alinhamento, porque são padrões incompatíveis entre si. Mas sim, à medida em que você... O que acontece é que você também poderia ter um padrão de especialização em gradiente, em que você tem assim, uma especialização que não forma módulos, né? Só que isso, eu nunca vi um padrão desse na natureza e me parece que é improvável pela maneira como as espécies se especiam, né? Que é formando clados, não é um gradiente claro. Mas sim, com certeza, você vai ter aqui entre, por exemplo, esta e esta, você tem várias redes que vão ter um certo alinhamento num nível maior e vão ter uma certa modularidade. Mas aí provavelmente ela não vai encaixar muito bem em uma das duas. Né? Você vai ter Agora, a partir do momento em que tem módulos, para mim já não faz mais sentido perguntar se tem alinhamento na rede como um todo. Porque se tem módulos, assuma a estrutura modular e vai olhar para o alinhamento uma vez que você definiu os módulos. Até do ponto de vista de mecanismo isso faz sentido. A partir da hora, por exemplo, que você fala que existe uma especialização, já não adianta mais você olhar só para a abundância das espécies, porque elas não estão interagindo mais só em relação à abundância dela. Você precisa olhar primeiro para a especialização, então quem interage com quem, e depois você imagina que essa abundância vai fazer esse efeito, mas a espécie precisa ser capaz de interagir. Bueno, gracias por la charla porque para mí me paseaste por la historia de las redes y la complejidad estaba ahí más que en la lengua. Me pareció impresionante cómo revisaste una discusión que lleva unos cuantos años que fue súper importante y que no sé si
sigue, pero Assim, en algunos lugares, assim, en Brasil en particular, era una discusión muy importante. E eu devia ter falado isso, mas não falei, então, dando crédito, o trabalho da Júlia é o primeiro trabalho que de fato faz isso daqui, da maneira como a gente estava pensando, em possibilitar, por exemplo, que um módulo se encaixe a 2 módulos. Foi feito em um estudo, né, específico, mas foi uma inspiração grande para a gente conseguir fazer isso daqui. Es un trabajo. Cuento ahí porque vale la pena contar que Florian Alterman, que trabaja en EABAC en Suiza, colectó datos como por 15 años, es un naturalista clásico y colectó datos de interacciones entre mariposas y polillas y las plantas, y bueno, y entonces y tenía el dato de las larvas como herbívoros o como, bueno, con otros tipos de alimentación y los adultos, algunos polinizadores, otros con otro tipo de alimentación. Y bueno, eso fue quite interesante. No, bueno, pero no era ese el caso. Era que lo que me quedo pensando, me anoté un montón de cosas. Esto que dijiste, los modelos nulos, no es nada menor, ¿no? Si uno sigue un modelo probabilístico de secuencia de grados y qué discusión lleva eso, más que cuál seguir. Para mí me parece que lo interesante en lo que pregunta Diego es qué pregunta ecológica me estoy haciendo y qué respuesta habilita tener una mirada de redes de interacciones, donde miro las interacciones directas e indirectas, ¿no? Sobre todo, en sí. Bueno, yo es la forma que me gusta trabajar las redes. Y entonces pensaba que a veces en estos trabajos de review, en general, ¿qué tomamos? Redes, que son las redes que existen desde, bueno, no sé, desde el 40, por ahí, que son redes hechas en sitios que están conservados, ¿no? En áreas naturales protegidas y a escala de comunidad. Entonces, no sé, yo hace rato empecé a trabajar como más ecología aplicada, en lugares donde no está conservado, como por ejemplo el ejemplo de la red de Luciano, que mostraste, es un sistema fragmentado y es una metacomunidad, que me parece que no es nada menor en el cambio de escala, en meter la dispersión como un factor que podés mirarlo como una cuestión neutral o como un rasgo, ¿no? Si esas dos cosas, si el salir de redes a escala de comunidad y en sitios conservados, puede que, no sé, que te dé otros resultados, no sé, Sim, claro, claro. Eu acho que o hacia dónde. Eu acho que todas essas perguntas são muito interessantes. Eu conversei bastante com o Luciano, por exemplo, porque ele também tem redes em locais que têm incidência de fogo e com menor incidência de fogo, e nos perguntar sobre qual é o efeito do fogo. Eu acho que há algumas perguntas claras que podem ser feitas. Por exemplo, se a gente tem uma rede com estrutura hipermodular, quando a gente tem um impacto, será que esse impacto ele vai se concentrar em um desses hipermódulos? Será que ele vai se dispersar? Será que, do mesmo modo que você tem uma estrutura, isso significa que o impacto que inicia aqui, se a estrutura for clara, ele vai como criar um canal em que esse impacto, esse distúrbio, né, ocorre? Ou será que, por exemplo, você impacta aqui, mas depois os impactos se dispersam na rede? Então, todas essas são perguntas que, uma vez que a gente pensa em estrutura da rede, a gente consegue afinar, né? E pensar em questões específicas, né? O que acontece é que o meu trabalho é muito mais... A minha expertise é muito mais a de gerar os métodos e de pensar em teorias mais amplas. Mas me interessa muito entender como isso pode ser aplicado para questões mais específicas, né? Porque isso também nos daria esse tipo de resposta que eu acho que é mais importante, que é como realmente a estrutura da rede reage aos diferentes tipos de impacto. Em termos, por exemplo, de robustez, né, que é uma medida que se usa muito, no trabalho das redes bipartidas, uma coisa que a gente mostrou é que se você tem impactos que são concentrados em cada módulo, a robustez da rede é muito menor. Por quê? Porque se você retira um módulo inteiro, você retira uma função da rede. Agora, se você divide os impactos, né, entre o mesmo impacto, mas dividido entre módulos, dentro dos módulos você tem redundância. E aí, meio que a rede consegue absorver melhor esses impactos, né, é mais resiliente.
eu imagino que algo do tipo também se aplique quando a gente pensa em vários níveis, mas nada disso ainda foi feito. Todas essas são ideias que a gente tem discutido.